Meu nome é Renata Monerati, eu sou gerente de marketing do Brasília Shopping há aproximadamente 9 anos e eu estou há quase 25 anos no Grupo Paulo Otávio. O Brasília é um shopping monumental. Ele nasceu com essa expectativa, não só com uma intenção, mas de forma genuína, de ser mais um monumento de Brasília. Ele é lindo, né? Ele tem curvas muito diferentes. Foi convidado para fazer o seu projeto arquitetônico, o Rui Otaki. O Brasília, por si só, é um shopping, um empreendimento, um lugar muito emblemático para a cidade. No momento da sua inauguração, o Brasília, inclusive, se apropriou, dizendo que ele era o 37º monumento da capital naquele momento. Obviamente, ele não é tombado, ele não é um monumento histórico, ele não é um órgão público, mas ele trouxe a Brasília mais um museu, mais uma peça para contemplar esse museu a céu aberto, que é Brasília. Então, Brasília nasceu com essa expectativa também, que tudo que fosse feito ali dentro fosse feito com muito carinho, com muito propósito, que ele trouxesse o ar de ser um shopping, de ser um empreendimento que estivesse alinhado a essa identidade cosmopolita, moderna, que é a cara da capital. Então, falando tudo isso, tudo que a gente se propõe a realizar dentro do Brasília Shopping, a gente usa esse pilar de orientação, que é se é inovador, se é cosmopolita, se ele pode agregar valor à cidade, se ele representa a cidade, se ele faz jus ao nome do shopping, que é a coisa que a gente tem de mais valoroso para o Brasília Shopping é o seu nome. Então, a ideia é sempre fazer coisas que estão dentro dessa perspectiva de inovação, de modernidade, de estética, de arte. Então, a gente começou a pensar em tudo que a gente faz, está dentro dessa linha construtiva. E aí, nesses últimos 4 anos, a gente vem imaginando como é que seria o novo mobiliário do shopping. Né? O shopping é um organismo vivo, né? Passam pelo Brasília Shopping 700 mil pessoas no mês, né? Mais de 30 mil pessoas dia, e o mobiliário tem que conversar com isso. A gente sempre tentou primar pela originalidade, mas a gente queria dar um passo além. A Renata me chamou para poder fazer uma visita ao shopping, porque ela estava interessada em mudar o mobiliário, né? Já estava meio defasada, ela queria uma coisa um pouco diferente. Elma, o que você consegue com sua curadoria aqui no shopping, para a gente poder dar uma cara nova, fazer algo diferente. E aí eu fui passando, olhando os espaços, e nesse momento eu comecei a pensar, poxa, será que é só colocar o mobiliário já existente? Será que a gente fazer mais do mesmo? Fazer como todos os outros shoppings? E aí eu fui pensando, olha, aqui é um projeto do Rui Otaki, esse shopping é muito especial, ele é monumental. É um shopping que tem uma identidade, que conversa com a cidade, uma identidade jovem. Um shopping mais boutique, eu fui pensando em todos esses aspectos. Falei, poxa, mas e se? E aí eu cheguei, fui embora, depois eu voltei e falei, Renata, eu tenho uma proposta para você. E se a gente fizer um mobiliário especial, exclusivo, personalizado para o shopping? O que você acha da gente trazer uma cara nova, algo novo? Um projeto que não tem ninguém aqui em Brasília que fez, né? A gente precisava de algo mais autoral, com mais identidade, que conversasse com a cidade. Eu presido um conselho, né, de mulheres, que é o SEMEC, aqui no CIA, e para mim, levantar a bandeira do empreendedorismo feminino é algo essencial, né, e faz parte do meu dia a dia, como empreendedora. E aí eu lembrei que no nosso mundo do design, as mulheres ainda são pouco vistas, são pouco valorizadas. Então eu falei, se a gente, botou o "se" de novo, porque realmente era isso, era sempre uma hipótese, né? Então eu vou propor que a gente faça um grupo de mulheres competentes, voltada para o início de design, cada uma com a especificação diferente, uma especificidade diferente. Então, uma engenheira ambiental, mas que atua com design, outra arquiteta atua com design. Então, a gente foi juntando esse grupo. Eu conversei com a Thaís Borges, falei, Thaís, e se a gente, voltou isso de novo, fizesse esse grupo, você faria a curadoria, organizaria isso, para que a gente conseguisse entregar algo diferente.
e as mulheres poderiam ser protagonistas de um projeto grande. Fizemos o convite e nesse processo a gente começou um processo de pesquisa, né? O que eu posso trazer para que eu converse com a identidade do shopping, mas eu também converse com a cidade? Como que eu faço essa conexão? E foi por meio disso que a gente foi procurar as referências entre materiais sustentáveis, funcionais, mas que tivesse uma grande entrega de design e que também pudesse entregar uma experiência para o cliente. E a gente pensou que quem estivesse passeando pelo shopping, que visitasse Brasília, poderia passear pelo shopping e ter uma experiência de um design que ele jamais imaginou. Daí nasceu o Entre Tempos. O Entre Tempos, o nome Entre Tempos, esse nome foi dado pelas meninas, né, essas 5 designers, que é quando a gente fala do tempo, entre o tempo que foi, o tempo que é e o tempo que ainda vai ser. E aí a gente está falando da nossa herança do passado, do que a gente vive no presente e o que a gente ainda vai viver para o futuro. E a gente adorou a ideia. E aí fizemos uma reunião, convite oficial para essas 5 jovens arquitetas que toparam imediatamente participar do projeto. E foi linda a produção criativa, porque elas fizeram literalmente juntas, né, o desenvolvimento e contemplando tudo que a gente pediu, né? A gente pedia modernidade, mas a gente pedia durabilidade, a gente pedia estética apurada, a gente pedia sustentabilidade, a gente pedia inclusive a possibilidade de daqui 2, 3 anos, quando esse mobiliário talvez não funcionasse mais no shopping, uma sugestão de descarte. E elas fizeram um projeto lindo, rapidamente e muito lindo, contemplando todos esses pilares. Dentro do que a gente pensava a gente traz arquitetura, a gente traz funcionalidade nas suas formas monumentais, que é a cidade. Então, por isso que o mobiliário ele vai andando, ele vai continuando assim de forma muito sinuosa, né? Ele tem curvas, ele tem continuidade, mas ele também tem respiro. Então a gente não tem um mobiliário que enche, porque o que é belo precisa ser contemplado, e o que precisa ser contemplado precisa de espaço. Então, para que mais do que a gente tem em Brasília quando a gente está passando pelo centro, o eixo monumental? A gente respira, e aí a gente consegue contemplar. E a gente tem arte em todos os lados. E quando você fala sobre isso, você traz um design novo, um design atemporal, e que independente do momento, ele está conversando com a cidade, com as pessoas e proporcionando experiências. E a gente pensando em todos esses elementos, chegamos a esse desenho maravilhoso que, com base de tantas pesquisas, né, essas meninas super talentosas trouxeram para a gente. Assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito orgulhosa delas, porque são todas jovens, talentosas, e elas precisavam desse espaço, de um espaço tão importante e que a partir de agora vai ser um espaço muito visto, muito contemplado e muito falado. Foi assim que foi a ideia de começar a construir esse projeto incrível, que a gente chama de Espaços de Estilo, que a gente conseguiu fazer, a partir desse projeto, o lançamento da linha Entre Tempos, que é uma linha desenvolvida exclusivamente para o Brasília Shopping.